nesse processo. O que está sendo feito em relação a isso? Olha, voltando ao ponto dos novos campos, sem dúvida nenhuma, a parte de educação, a parte de saúde, a parte de segurança, sempre aplicações que podem gerar valor em cima das redes de telecomunicações. São diversas essas aplicações, cada empresa faz a opção estratégica que entende ser a mais correta e, claro, para não ser apenas um provedor de um serviço que no futuro pouca diferenciação terá de ter. Com relação à questão da pergunta que foi feita com relação às escolas públicas, acho que o Brasil tem um motivo, acho que importante para se orgulhar, porque em dezembro de 2010, num programa que foi iniciado em 2008, quando a presidenta Dilma Rousseff ainda era ministra da Casa Civil, foi feito um acordo das empresas operadoras com o governo brasileiro e todas as escolas públicas urbanas brasileiras foram conectadas à internet em 31 de dezembro de 2010. São cerca de 60 mil escolas e que envolve um contingente da ordem de 55 milhões de alunos. E olha, esse é um... Mas com banda larga? Com banda larga. Com banda larga. Esse é um projeto que eu acho que todos os brasileiros conhecem pouco, deviam conhecer mais e deviam se orgulhar. Isso é uma coisa que eu, quando estou em conferências internacionais, e como eu já disse aqui nesse programa, eu estou muito em conferências internacionais, eu falo isso, mas falo isso com muito orgulho, porque é uma coisa do nosso país. São poucos os países do mundo, mesmo no mundo desenvolvido, que conseguiram, em 2010, conectar todas as escolas urbanas dos seus respectivos países. Agora faltam as rurais, né, Valente? Agora faltam as rurais, né? Faltam as rurais. Quer dizer, hoje nós estamos chegando a... Porque as escolas não param de crescer, não param de existir, não param de ser criadas, que é muito bom. Até final de 2011 serão cerca de 6 mil a 7 mil escolas urbanas adicionais que estarão sendo conectadas. E o próximo passo, como a Miriam colocou aqui, é conectar as escolas rurais. Para a conexão das escolas rurais, e aí o número sai ao redor de 70 mil para 130 mil, se não me engano, aí certamente nós vamos precisar de soluções sem fio. Para a conexão dessas escolas rurais, você tem que usar tecnologia sem fio. Pode ser através das redes móveis, pode ser através das redes satelitais. E esse é um desafio muito importante. Qual é a melhor opção, assim, em termos tecnológicos? O que seria a melhor opção aí, levando em conta custo, necessidade de resolver o problema com certa urgência, em geral, acesso? Em geral, as redes móveis são uma solução que tem um custo-benefício melhor. Agora, tem localidades no nosso país onde você não tem outra alternativa que não sejam as redes satelitais. Então, às vezes, não é uma questão de custo, é a única solução possível, né? O telespectador talvez não saiba disso. Existem grandes cidades brasileiras, eu vou citar o caso de Manaus, mas existem outras, que até bem pouco tempo só se comunicavam com o mundo através de redes satelitais. São cidades, Manaus tem mais de 2 milhões de habitantes, e só se comunicava com o mundo através da sua dificuldade geográfica de comunicação física, né? Nós sabemos, por exemplo, que não é possível chegar por rodovias do território brasileiro a Manaus. Você pode chegar da Venezuela a Manaus por rodovia, mas não chega do Brasil, né? A rodovia que foi construída a Porto Velho, Manaus, ela acabou sendo tragada pela floresta amazônica. Então, agora tem 15 dias que a conexão de fibras óticas foi preparada. Então, Manaus, por exemplo, como um aglomerado, se só conectava a Manaus por satélite. Então, tem uma quantidade grande de situações, especialmente na área rural, onde a única conexão possível é através das redes satelitais. Valente, acho que um aspecto que a gente não pode deixar de mencionar é a questão, você já de alguma maneira tratou isso nas suas respostas anteriores, mas a questão da revisão do modelo de telecomunicações. A gente sabe que o modelo foi estabelecido em 98, através da Lei Geral. As empresas concessionárias têm até 2025 para prestar os seus serviços no modelo atual, dentro dos contratos que estão previstos, mas a todo momento a gente tem visto discussões sobre incluir ou não a banda larga no escopo das obrigações das empresas de telefonia, a questão da discussão, inclusive mesmo tributária, enfim, tudo isso passa por uma discussão do que vem daquele modelo e do que poderá ser o modelo daqui para frente. Você acha que o Brasil chegou no momento de ter uma revisão do modelo de telecomunicações, como o setor elétrico viveu alguns anos atrás, com a revisão do modelo do setor elétrico? E da Lei Geral? Esse é o momento de rediscutir o modelo da Lei Geral de Telecomunicações, das leis de TV por assinatura, enfim.
Olha, Samuel, eu acho que a Lei Geral de Telecomunicações é uma lei robusta, né, que tem sobrevivido ao longo desses últimos 14 anos num setor de grandes mutações, como eu falava anteriormente. Agora, é inegável que existem questões que precisam ser reavaliadas, né? Eu acho que o modelo que foi desenvolvido em 1995, né, e que acabou sendo transformado em lei em 1997, estabelece a figura das concessões, a prestação de serviço de telecomunicação no regime público, para a telefonia fixa. E nós sabemos que, pela evolução tecnológica, a telefonia fixa tende a ter menos relevo daqui para frente. Então, esse fato, ele certamente ensejaria uma reflexão de como caminhar para o futuro. Eu acho que, diferentemente do que muitas pessoas acham, eu acho que a solução não está na prestação de serviços no regime público, porque muitas pessoas pensam que transformar a prestação de um serviço no regime público traz por si só uma solução. Você acha que a banda larga não deve ser pública? Não, na minha opinião, Miriam, eu acho que as pessoas esquecem que a prestação de um serviço no regime público é dizer que a União garantirá a universalização e a continuidade daquele serviço prestado nessas condições. E as pessoas entendem de uma maneira diferente. As pessoas entendem como se o mundo privado tivesse obrigação de prestar serviço no regime público, o que não é a leitura correta. A leitura correta é os serviços prestados no regime público são aqueles que a União se garante pela universalização e pela continuidade. Então, só para concluir, Miriam, eu acho que existem uma quantidade muito grande de possibilidades, e está aí o serviço móvel para provar, onde o serviço prestado no regime privado pode ser, sim, transformado num serviço de acesso para todas as pessoas, todas as entidades, desde que o modelo adotado seja um modelo que incentive o desenvolvimento. Não é necessariamente a solução do regime público a única solução que vai levar a isso. Pelo contrário, o serviço mais universalizado no Brasil, que é o serviço móvel, ele não é prestado no regime público, é prestado no regime privado. Agora, uma pergunta aqui. Por que não chegou a hora de baratear o custo também da telefonia fixa? Que, de certa forma, ela subsidiou a telefonia móvel? Mas do que está acontecendo, para a nossa tristeza, nós que somos operadores, para a nossa tristeza, é que as pessoas estão fazendo outras opções. As pessoas não deixaram de ter e não deixarão de ter a necessidade de se comunicar. Mas cada vez mais as pessoas estão usando as redes móveis, pelo atributo da mobilidade, que é um atributo, acho que, sem dúvida nenhuma, diferencial, e as novas soluções tecnológicas. Hoje, no mundo, as soluções do tipo VoIP, né, que são voz, utilizando as redes IP, que são as redes de internet, são cada vez mais frequentes. E isso subtrai tráfego da telefonia fixa. E o que acontece? Esse é o triste cenário que nós temos. Cada vez você tem menos clientes, numa rede que continua igual, e o custo unitário de prestação de serviço não cai, sobe, porque a rede é a mesma. Valente, mas você não acha então meio esquisito o Estado receber daqui a 15 anos, sei lá, 2025, esse negócio que vai acabar? Não, eu acho que essa é uma das reflexões que a gente tem que fazer. Exatamente por isso, foi por isso que eu disse, no caso da telefonia fixa, que é o único serviço prestado no regime público, eu acho que merece uma reflexão, porque esses contratos eles terminarão em 2025. Mas eu ousaria dizer que a evolução tecnológica vai abreviar vamos dizer assim, a necessidade dessas redes para períodos anteriores. Tudo leva a crer que sim. Só para ter uma ideia, Azedo, voltando à ponta, no ano passado, entre as 20 maiores empresas do mundo, apenas uma de telefonia fixa, apenas uma não teve perda de clientes. E essa empresa estava aqui no Brasil. Tá? Todas as outras 19, não vou nem fazer publicidade. O culpado foi você. Não, publicidade, mas todas perderam clientes. Vou dar números para você. A maior empresa do mundo de telefonia fixa chama China Telecom. Tá? Essa empresa perdeu ano passado 13,6 milhões de clientes. 13,6 milhões de clientes. Isso aconteceu na Alemanha, isso aconteceu na França, isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu em todas as partes. Então, dentro desse cenário, eu acho que vale a pena uma reflexão. Então não há perspectiva de reduzir a tarifa do telefone fixo. O melhor mesmo é aposentar o telefone fixo. Não, eu acho que a telefonia fixa vai desenvolver ainda um rol muito importante nas nossas vidas. Agora, você não vai imaginar que a telefonia fixa vai ser um mercado de crescimento, não vai. Entendeu? O mercado de crescimento vai ser as redes de banda larga, as redes móveis. Esse vai ser o mercado de crescimento para telecomunicações, aplicações. Nós vamos ter que encerrar nosso tempo
já estourou. Chegamos ao final do programa. Agradecemos a presença do presidente da Telebrasil e da Telefônica, Antônio Carlos Valente, que nos deu a honra de participar aqui do 3 a 1, e também do editor da revista Teletime, Samuel Possebon, e da jornalista do Telesíntese, Miriam Aquino. Mande suas sugestões para o e-mail 3a1@tvbrasil.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima quarta-feira aqui na TV Brasil.